digo mais, por mais que você não entenda o mundo espiritual, não significa dizer que ele não exista. Que a vida é espiritual, tá? Eu deixei muito claro, e talvez eu vou ser redundante em alguns aspectos aqui, mas eu acho que por ser redundante é ali onde está o valor do que eu carrego, né? Eu falo que a vida é espiritual. Enquanto você não entender que a vida é espiritual, você vai perder com o diabo várias vezes, porque o diabo não é físico, ele não aparece fisicamente, ele aparece espiritualmente. Daí que nós precisamos ser espirituais para entender como vencer as amarras. A vida é espiritual. É. No caso, a vida é como se fosse a parte espiritual, ou a vida é espiritual, é como se fosse a fonte, ela jorrasse para o natural. Como é que é isso, pastor? Exatamente. Eu tenho dito e eu vou para assim, para dar luz a tudo isso que nós estamos dizendo aqui, é o seguinte, tudo começa no mundo espiritual. Ou seja, o mundo físico é resultado do mundo espiritual. Ou seja, o mundo físico é o real e o mundo físico é a sombra, ok? O mundo físico é sombra e o mundo espiritual é o real. É assim que funciona. E todo cristão que está do outro lado, e eu já sei, pastor, que você que está aqui no De Leão, fique sabendo que você não é você. Dito de outra maneira, para você entender, você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Porque quando o corpo vai à terra, o espírito volta a quem? A Deus que o deu. Então, nós devemos valorizar a parte espiritual mais do que a parte material ou a parte física. Então, partindo desse princípio, quando Deus fez o homem do pó da terra, soprou, sem que algo de Deus entrasse no homem, o homem não seria homem. O homem continuaria a ser barro. Passamos a ser homens viventes, seres viventes, a partir do momento que algo de Deus entrou em nós. E hoje, essa parte de Deus precisa ter vida. E o que dá vida a essa parte espiritual é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz isso, né? Que nós já estamos limpos pela palavra de Deus. Então, a palavra é que dá vida e que nos faz ser o que somos. Sem ela, nós somos moribundos e ponto final. E eu digo mais, por mais que você não entenda o mundo espiritual, não significa dizer que ele não exista. Porque tem muita gente que só não... E há pastores, igrejas inteiras que eu passei ao longo da minha estadia aqui no Brasil, que eu estou retornando para a África, mas daqui a pouco eu volto porque eu amo muito o povo brasileiro. Eu estou vindo aí, Brasil, estou voltando aqui, pastor Chudico, com essa matéria sobre libertação espiritual. Por mais que você não entenda determinada lei, não significa dizer que ela não exista. Sim. Suba até o terceiro andar e se joga do alto a baixo, para ver se a lei da gravidade vai te proteger. Não te protege, porque a lei da gravidade está clara. Tudo que sobe, desce. Então, se você subir lá e o corpo se jogar, você vai se machucar, você vai morrer. Por quê? Porque a lei existe. É o mesmo que acontece no mundo espiritual, com as leis espirituais. Isso. Se você ignora e diz, não, essas coisas espirituais não existem, porque tem muita gente que, por ela desconhecer, por causa da sua ignorância, ela acha que não exista. E eu estou reiteradas vezes a dizer para todo mundo, não é o fato de você ter ouvido no altar, no púlpito da sua igreja, ou ouvir pastores que não falam sobre essa matéria, ou até academias teológicas que não se aprofundam nesse tema, não significa dizer que ela não existe. O mundo é espiritual. Por isso o diabo foi para o deserto, foi para o jardim e incitou a Eva a pecar. E a Eva deu um fruto também a seu marido. Os dois pecaram. E Deus, como é santo, ele entrou com a sua santidade e pergunta: de onde estás? A questão da procura de Deus a Adão não é que Deus não sabia onde Adão estava. É que Adão já não estava no lugar habitual, onde Deus lhe achava para falar. Só que na virada da noite, na virada do dia, de onde estás? Adão disse, não, eu tive medo, eu ouvi a tua voz, mas não deu para falar, porque eu descobri que estava nu. Quem te disse que você está nu? Não, a mulher que tu me desse, me deu a fruta e eu acabei pecando. E Deus disse, tá, vamos resolver o problema? Porque Deus não fica na conversa, vamos resolver. Então Deus fez as vestimentas para Adão, cerrou aí o animal e colocou as vestimentas, mas contudo as consequências do pecado continuam. Adão, fora do jardim.
Tudo bem, está perdoado, mas vai fora do jardim, porque eu não quero misturar o pecado com a minha santidade. E aí, Deus coloca o quê? Coloca os querubins na porta do Éden. O homem morre espiritualmente. Por que eu estou dando essa narrativa? Para que você que está do outro lado entenda em definitivo que a vida é espiritual.